Olá pessoal, bem-vindo por aqui. Neste vídeo eu vou falar sobre o cantor Sérgio Lopes. Ele grava um vídeo em maca no hospital. Impressionante a fala do cantor, e o presidente Bolsonaro mandou um recado, uma mensagem de solidariedade ao cantor. Na última segunda-feira, o cantor Sérgio Lopes teve um AVC. Ficou com um distúrbio na fala, perdeu os movimentos do braço e da perna direita. Você vai perceber no vídeo a dificuldade que ele tem para falar. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus, família, pátria, vida e liberdade. Israel é a minha pátria. Grande abraço. Sérgio Lopes fala algumas coisas que chamam bastante a atenção. Ele começa citando trechos da Bíblia, pelo menos parte de 2 versículos da Palavra de Deus. Ele cita uma parte do versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e ali deu uma palavra, por sinal uma palavra maravilhosa, aos presbíteros, aos líderes pastorais da igreja de Éfeso. E está registrado em Atos capítulo 20, verso 24, e o Sérgio Lopes, cita a primeira parte do versículo, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Tem gente que valoriza tanto a vida aqui neste mundo, valoriza, Jesus Cristo disse, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la-á. A vida, o que vale a vida aqui sem Cristo? O que vale se agarrar demais, ter a vida demasiadamente preciosa aqui neste mundo, é perda de tempo, é jogar a vida fora. A vida aqui neste mundo só vale a pena se for com Cristo. E ainda assim, temos que desejar a vida do porvir. E ele cita outro versículo do apóstolo Paulo também, aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um versículo maravilhoso. Para que ter medo de morrer? Se morrer com Cristo é lucro. Viver aqui nessa terra é ganho, mas morrer em Cristo é lucro. Muito oportuna, necessária. Em outras palavras, ele também menciona essa questão da guerra cultural que estamos vivendo. Guerra, alguns chamam de guerra espiritual, mas é guerra cultural, é guerra espiritual, é luta mesmo, é guerra do bem, do mal contra o bem, o mal atacando o bem e o bem se defendendo. Vejamos o que ele diz. Deus, família, pátria, vida e liberdade. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, pátria. Quarto, vida. E quinto, liberdade. 5 lemas, 5 temas citados por ele. São temas importantes e são temas do cristianismo. São temas da Bíblia, a palavra de Deus. E ele termina com esta frase, Israel é a minha pátria. Aqui merece uma reflexão muito importante, porque estamos presenciando, por um lado,
a sociedade brasileira, partidos cristãos têm se levantado favoráveis aos princípios da Bíblia, que são princípios judaico-cristãos. O que significa esta expressão judaico-cristão? Significa que os valores da Bíblia Sagrada estão tanto no Velho Testamento, no Pentateuco, na lei, né? Na lei mosaica, o Pentateuco, nos profetas, né? E nos Salmos, quando a gente fala em Velho Testamento, prioritariamente se fala nestes livros, como Jesus sempre mencionava, Moisés e os profetas, né? O Pentateuco e o livro dos profetas, e também mencionava os Salmos. E o Velho Testamento, o Pentateuco, os Salmos e os profetas, são o conjunto de livros que formam a Bíblia dos judeus, dos hebreus. Por isso que chamamos de princípios e valores judaico-cristãos, porque a Bíblia cristã contém o Pentateuco, os profetas e os Salmos e outros livros, né, os livros históricos e os livros poéticos, né, da poesia hebraica. Então, veja, por outro lado, algumas pessoas, alguns líderes, alguns teólogos, pastores, eles estão falando bastante, né, chamando a atenção para a questão da israelização da igreja, que é outro termo que precisa ser bem explicado. A israelização. Tem muita gente honesta, gente boa, com medo de que a igreja seja israelizada. Eles têm até razão. Tem um pouco de razão nessa preocupação, mas acontece um problema. Ao tentar cuidar, combater para que a igreja não seja israelizada, eles podem estar afetando o trabalho daqueles. O Espírito animado, o Espírito Santo, que está levantando uma onda conservadora no Brasil. É necessário também falar da greificação de Israel. Greificação vem da palavra grei. Grei quer dizer rebanho, quer dizer sociedade. Mas é importante observar que nós temos o antes de Cristo, o antes, AC, e DC, depois de Cristo, a linha do tempo, dividida pela cruz. A cruz é o advento do Messias, o advento de Cristo, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Nós estamos vendo aí na parte superior da linha, no Velho Testamento, Deus instituiu Israel, e no Novo Testamento ele instituiu a igreja. E abaixo da linha, eu coloquei aí a igreja no Velho Testamento e Israel no Novo Testamento. Porque a igreja, enquanto povo de Deus, sempre existiu. O povo de Deus sempre existiu. No Velho Testamento, Deus instituiu Israel. Dentro da nação de Israel estava o verdadeiro povo de Deus. O povo de Deus salvo. O apóstolo Paulo fala aos romanos. No primeiro momento, o apóstolo Paulo, em Romanos 2, 29, diz, pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é por dentro, que é no coração, aquele que tem no coração a circuncisão. E no segundo momento, em Romanos capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo diz, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Jesus Cristo disse a Natanael certa vez, está aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Muito interessante, tanto o apóstolo Paulo quanto Jesus falarem
do verdadeiro israelita. E qual é a dificuldade em dizer que a igreja de Deus, a verdadeira igreja, o povo de Deus salvo, não havia ainda, não era usada, em Israel não era usada a palavra igreja nem vem do hebraico, ela vem do grego, eclesia, né, que tem a ver com assembleia. Já existia em Israel, o povo de Deus se reunia em assembleia, em culto, em reunião. Isso era prática em Israel, mas o termo não era usado, porque não tem essa palavra, ou não tinha essa palavra lá na nação de Israel, no hebraico. Começou a ser usada quando o povo de Israel passou a falar o grego, né, com a helenização, o império, a dominação grega dominou sobre a nação de Israel, ocorreu a helenização e os hebreus passaram a usar a palavra eclesia, a palavra igreja, que é no nosso português a igreja. Então, a igreja presente na nação de Israel, né, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus ali na nação de Israel. Deus instituiu o povo de Deus, esse povo de Deus recebeu o nome de igreja. Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E veja aqui, depois de Cristo, a linha de baixo, Israel. Qual é a dificuldade de ver Israel na igreja? O apóstolo Pedro via Israel na igreja. Olha como ele escreveu 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, antes vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, qual é a dificuldade de ver Israel na igreja? Não Israel no sentido nacional, né, no sentido de nação, não, mas Israel no sentido de povo de Deus. Nesse sentido, Israel e igreja no Velho Testamento são a mesma coisa, no sentido de povo de Deus. Povo soteriologicamente falando, povo que herda a salvação pela graça e misericórdia de Deus. E nesse sentido, no Novo Testamento, igreja e Israel são a mesma coisa. Não há mudança, não há diferença, não há dicotomia nesse sentido. A única diferença que existe é que o Israel no Velho Testamento, no aspecto nacional, é diferente da igreja, porque a igreja não é nação. A igreja é o povo de Deus de todas as nações do mundo. Essa é a única diferença, mas de resto, no sentido de povo de Deus, não há diferença alguma. Portanto, não está errado enxergar a igreja do Senhor enquanto povo de Deus, né, no Antigo Testamento, em Israel, bem como não há dificuldade de enxergar o verdadeiro Israel, o verdadeiro judeu, como sendo sinônimo aí de igreja. Nesse sentido, não há diferença nenhuma. Dito isto, para explicar e falar um pouco a respeito do que disse o Sérgio Lopes, quando ele diz que Israel é a sua pátria. Israel é a minha pátria. Depois, o Sérgio Lopes gravou um segundo vídeo já na cama, no leito. Meus queridos amigos, seguidores, Sérgio Lopes aqui. Muito feliz pelas manifestações de carinho que tem recebido do Brasil inteiro. Estamos numa guerra do bem contra o mal. A igreja
é um braço de Deus aqui na terra. A igreja faz um trabalho social magnífico de recuperação de pessoas. A igreja retira pessoas do crime, do suicídio, do pecado, do caminho da morte, traz essas pessoas para a presença de Deus, muda a vida dessas pessoas. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do evangelho. Estão querendo anular o papel da igreja na nossa nação. E eu estou alistado numa guerra para defender os princípios da igreja que foram criados pelo próprio Deus. Quando nós militamos uma guerra santa, o inferno se levanta contra nós. Mas como eu estou a serviço da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é um AVC que vai acabar com a nossa luta. Mesmo que eu pare de lutar, você precisa continuar essa luta, porque essa luta é a favor do bem, é a favor do trabalho que a igreja tem feito no mundo inteiro em benefício das pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para continuar nesse alvo, que nada nos tire desse objetivo de estabelecer no Brasil uma nação que sirva ao Deus de Israel. Que Deus nos abençoe. Importante essa fala do Sérgio. Ele diz que está alistado para esta guerra do bem contra o mal. O AVC aconteceu justamente um mês depois que ele disse que iria se candidatar a deputado federal para defender a igreja e os princípios da palavra de Deus, os princípios judaico-cristãos. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o controle e o governo de todas as coisas e da nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus, não temos a nossa vida por preciosa, como citou o cantor, não temos mesmo. Morrer é lucro, morrer em Cristo é lucro. Mas ele estava aí com esse pensamento de se candidatar a deputado federal e lutar aí na causa, para defender, estar do lado, na trincheira, do lado do bem, defendendo os valores, defendendo os princípios, defendendo a cultura, o modo de viver, segundo as Escrituras Sagradas. E precisamos de gente, de pessoas que defendam o modo de viver, a cultura, segundo a palavra de Deus, e não segundo os moldes do Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu achei bonito o gesto do presidente Bolsonaro, mandou uma mensagem de solidariedade ao Sérgio Lopes. Olá, prezado Sérgio Lopes, Jair Bolsonaro, tenha certeza que juntamente com todos os evangélicos do Brasil estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Para Deus, tudo é possível. Um abraço. Eu também deixo aqui a minha mensagem de solidariedade ao Sérgio Lopes. Que Deus abençoe, que Deus dê saúde, que Deus lhe tire dessa maca, desta cama, do leito, do hospital, lhe restaure a saúde e você volte para a luta, você continue lutando aí pela causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, combatendo o bom combate. Cada um na sua área, na sua missão, no seu chamado, na sua vocação. Cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, dentro do seu dom, dentro da sua especificidade, fazendo o que é a vontade de Deus. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.